Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer mais um Você no Divã. Hoje vamos conversar sobre a irritabilidade. Como ficamos irritados e por que nós nos irritamos com tanta frequência, né? Por que que existe esta irritação em nós? Eu peço a você que estiver participando, que diga seu nome, a cidade de onde você está, e se quiser fazer alguma pergunta, né? Então o tema hoje é a irritabilidade. É o tema de hoje. Por que nos irritamos? Quando nos irritamos? Quais as consequências dessa irritação? Tânia Maria, boa noite, Tânia, tudo bem? Compartilha para nós aí, estamos começando mais um Você no Divã, né? Então, hoje o tema é irritabilidade. E a irritabilidade tem complicado muito as relações, né? As relações conosco mesmo, porque às vezes nós nos irritamos com a gente mesmo, não é verdade? Às vezes a gente se irrita com a gente mesmo. A relação com as pessoas mais próximas, principalmente as pessoas mais próximas, por exemplo, a esposa, o marido, os filhos. E às vezes a irritabilidade, ela ganha campo em nós, situações compulsivas, né, em que a gente começa a se irritar facilmente. A Tânia Maria está dizendo: olá amigo, muita luz e paz a todos. Então, às vezes coloca a gente em situação complicada, porque a gente acaba ofendendo Margarete Amorim de Carangola. Boa noite, Margarete. A gente acaba ofendendo pessoas que nós mais amamos, pessoas que nós não gostaríamos de ofender. E aí logo depois da ofensa vem a culpa. Minha querida Marli Pinto, Marli, que é psicanalista, minha querida colega Marli, boa noite, um abraço para você e para o nosso colega, o seu marido Elvis, né? Um casal de psicanalista, a Marli Santos e o Elvis Freitas. Então, a irritabilidade fora de controle, ela se torna uma compulsão. E aí, no processo do surto, quando a gente se irrita e perde o completo controle, o nosso impulso, cedemos ao nosso impulso, nós ofendemos, machucamos pessoas que nós amamos, pessoas que nós prezamos, e isso nos faz nos sentir culpados depois. A culpa não é nem o arrependimento. O Biratã Maciel, boa noite, como é bom ouvi-lo, aprende-se muito. Muito obrigado, Biratã. Então, o problema é depois que passa, né? A gente se arrepende, ou não é nem arrepender seria o termo, a gente se sente culpado, e aquilo fica corroendo dentro de nós. Eu quero aqui deixar claro a diferença entre culpa e arrependimento. Responsabilidade. O que é responsabilidade? Quando eu faço, a Tânia Maria diz o seguinte: foi isso que aconteceu comigo, magoei alguém que amava, depois o sentimento de culpa foi maior que tudo. Então vale lembrar que culpa não é responsabilidade. O que é responsabilidade? Por exemplo, eu provoco um acidente e quebro o farol de um outro automóvel que estava próximo do meu. Então eu sou responsável. Cristina Diogo, olá Luiz, boa noite, estou na Espanha. Muito bem, Cristina, adoro te ouvir. Muito obrigado, Cristina. Um abraço aí para você aí na Espanha. Qual o nome da... Depois coloca pra gente, Cristina, a cidade e o estado, né? A região aí da Espanha onde você mora. Nesse momento, Cristina,
tem também a nossa querida Ivana, lá de Nova York, Estados Unidos. Então tem gente do mundo todo, viu? Essas são as maravilhas da internet. Euri Teixeira, ela está dizendo, boa noite, sou Euri de Ubá. Um abraço, Euri. A Ivana está aí, ó, Ivana, aqui, New York, está dizendo, né? Então é esse encontro de gente do mundo todo. Então no processo é diferente a culpa para o arrependimento. Então se eu quebro a lanterna, se o meu carro bate no carro do outro e quebra a lanterna, eu sou responsável por ter quebrado a lanterna dele. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar o conserto. Luana Lima, boa noite, amigo, diz a Luana. Boa noite, Luana. Então eu tenho que reparar, né, o carro. Então, responsabilidade significa reparação. Então eu vou e compro, mando consertar a lanterna. A Cristina está dizendo que ela mora em Saint-Feliu de Guíxols, distrito de Girona, na Espanha. Saint-Feliu de Guíxols. Vera Alves, boa noite, Vera. Vera Alves é a nossa querida gaúcha, acho que é. Rita de Cássia Cesana, boa noite. Então a responsabilidade é isso, pessoal. Então se eu bati no carro do outro, eu quebrei a lanterna do carro dele, eu agora vou comprar, mandar consertar a lanterna e vou pagar. Entendeu? Eu sou responsável. Aí consertou a lanterna, consertou o carro, acabou. Entendeu? Eu me responsabilizo e acabou. Então a responsabilidade normalmente ela é imputada por alguém de fora. Quem diz que eu sou responsável? O dono do automóvel que eu bati nele, o guarda rodoviário que eu chamar, o juiz se for para a justiça. Então a responsabilidade vem de fora. A culpa vem de dentro. Então o que é a culpa? Eu bato no carro, fujo do local, ninguém viu que eu bati, e eu falo, puxa vida, por minha culpa, aquele carro vai ficar arranhado. Então o carro vai ficar arranhado, porque eu me acovardei, eu não consegui reparar a perda que a pessoa teve com o acidente. Então a culpa, geralmente recai no campo moral. Aí eu vou dizer a você, se eu quebro a lanterna do seu carro, eu mando consertar a lanterna e seu carro volta a ser o que era. Agora, se eu lhe digo uma palavra grosseira, como é que eu faço para consertar? Não tem conserto. Daí a culpa. Então a culpa é muito mais no campo moral. E a culpa é imputada por mim mesmo. Não precisa a outra pessoa dizer que eu fiz alguma coisa. Eu percebo isso. E depois também, no fundo, não existe responsabilidade. Porque a Tânia Maria, ela diz que teve um ato de irritação e ela diz, graças a Deus eu consegui pedir perdão em vida. Me senti aliviada, mas não esqueci. Ou seja, você pediu perdão, Tânia, mas não se perdoou. E aí é uma questão. Porque o mais importante é você se perdoar. Porque veja bem, quando eu machuco o outro, entre aspas, quando o outro se sente ferido por uma palavra grosseira que eu disse, é ele que se sente ferido. Então, eu não tenho como reparar, porque é um sentimento dele. E aí eu me sinto culpado. A culpa é algo irreparável. Então, como diz a Tânia, eu pedi perdão, mas não esqueci. Eu continuo pensando nisso. Então não resolveu. Porque na verdade, ao invés de pedir perdão, ela tem que se perdoar, que é diferente. A única coisa capaz de redimir a culpa é o auto-perdão. Veja que a gente começou a falar de um assunto e aparentemente migramos para outro, não mudamos. Então continuamos falando da irritabilidade. Então é o outro que se sente machucado, ferido. A minha querida Marília de Milão, Itália. Então veja que a gente do mundo todo, estamos na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, né? Então fora outras cidades do Brasil. Então a responsabilidade
ela é imputada de fora, a culpa é imputada de dentro. E como a culpa sai de dentro, só de dentro pode surgir o perdão. Como a culpa é eu que sinto, sou eu que tenho que me perdoar. Porque o outro não depende de mim. Então, por exemplo, se eu estou irritado e eu dirijo uma palavra de agressividade para alguém, se esse alguém estiver bem, ele não vai perceber, ele não vai sentir. Quantas vezes a gente chega para a pessoa e fala assim: fulano, você me desculpa? Aí a pessoa fala: de quê? Não, é que eu te falei. Ah, é, você falou. É que eu fui um pouco grosseiro. Ah, é, você foi grosseiro. Quer dizer, a pessoa estava tão bem que ela nem percebeu a minha grosseria. Porque a grosseria é minha, não é dela. Entendeu? Então passou a ser dela quando ela absorve. E se ela absorveu, é porque ela tem uma fragilidade dentro dela. Se ela se sente, aí a Tânia diz: é verdade, tenho que me perdoar. Exatamente. Então, se a pessoa se sente ofendida, é porque ela está frágil. É um problema dela. E não é com você, inclusive. Percebe? Não é com você. Digamos, a mulher teve uma discussão com o marido de manhã, logo de manhã, para começar o dia. E o marido disse um desaforo a ela se sente humilhada, ele diz que ela não vale nada, que ela não ajuda, que não sei o quê, que o casamento dele é uma porcaria, porque casar com uma mulher dessa ninguém merece, e diz um monte de desaforo a ela. E ela, mais do que nada, ela escuta esses desaforos. Porque o problema não é o outro falar, o problema sou eu escutar. Solange Medeiros: pensando bem é sempre assim. Então, o problema sou eu que escuto. E aí a esposa escutou o marido e saiu de casa pensando: caramba, eu realmente não sou uma pessoa boa, eu realmente não ajudo, eu realmente não cresço, sou uma fracassada e não sei o que. Ela escutou ele. E aí ela chega no trabalho e encontra um colega que também não está bem, e esse colega pede ela para fazer uma coisa, ela faz, não faz direitinho. Como ele está irritado, ele fala: também você não faz nada direito. Aí ela fica profundamente ofendida. Por quê? Porque ela já está frágil, ela já se acha pequena, porque ela escutou o marido em casa. Então veja que o fato dela se ofender não é um problema do colega de trabalho, é dela. Em outra situação, ela estivesse bem, ela disse: olha, rapaz, olha com quem você está falando, hein? Olha, da próxima vez eu nem faço. E brincando, dá um chega para lá nele. Ou então fala: se você quer que seja melhor, faça você. Mas desse jeito eu vou te dar uma advertência. Então a pessoa, quando ela está bem, ela não se ofende. Ela tira de letra. Não se ofende, nem se permite ser ferida também. Porque uma coisa é você ser humilde. Ser humilde é você se sentir igual. A outra coisa é você ser passivo e permitir que o outro te machuque. É sempre você quem permite. Se você não permitir, o outro não vai te machucar. Você vai ficar rindo dele. Quantas vezes a gente percebe cenas desse tipo? Um gritando e o outro olhando e rindo, né? Percebendo ali. Então a ofensa é algo que suja principalmente a mão de quem ofende, não do outro. Então quem ofende que tem que ter a culpa e não que o outro. Então se o outro absorveu, é porque não é um problema seu, é dele. Se você feriu, a culpa é sua, você vai ter que se perdoar. Você vai dialogar com você. Você vai comparar, que nem sempre você age assim. Você vai avaliar por que você está assim. Então a culpa tem essa função. Ela não é para ela fazer morada, para ela ficar perpetuamente dentro de nós. Ela surge para provocar uma reflexão. Dizer: por que eu fiz isso? Eu preciso me educar mais. Fulano não tinha nenhuma culpa, não tinha nenhuma responsabilidade sobre o que está acontecendo comigo. A Marília Mello está dizendo o seguinte: a Marília é lá de Milão, na Itália. Ela diz assim: sentir culpa da vontade de nascer de novo
para começar tudo do zero. Sentir culpa dá vontade de nascer de novo. Sentir culpa dá vontade, não é que sentir culpa dá vontade, não. Sentir culpa nos dá a vontade de nascer de novo e começar tudo do zero. É exatamente isso, Marília. Sabe por quê, Marília? A Freud, para estudar a culpa, ele analisa a tragédia do Édipo Rei, né? Tá subindo aí a audiência, gente. Vamos compartilhar que tá subindo, legal. Uma semana demora muito tempo, aí as pessoas se distanciam, esquecem do horário, etc. Então, sentir culpa nos lembra a tragédia do Édipo Rei. E estou até pensando se eu fiz quinta-feira passada. Eu acho que eu não fiz. Foi aniversário da minha filha. Eu não fiz, dia 11. Eu estava em Vitória. Por isso que o pessoal está meio desconectado. Então, Édipo Rei, aconteceu o seguinte, né? Ele faz sexo com a mãe e assassina o próprio pai. Então, o que ele quer fazer? Ele quer nascer de novo, ele quer voltar e começar a vida tudo de novo para ver se o resultado sai diferente. É isso, Marília, que você tentou expressar em termos de sentimento? Quer dizer, tentar nascer de novo é tentar fazer tudo diferente, é voltar o relógio. Isso é possível? Não. Isso é delírio, isso é fuga. Querer nascer de novo é não aceitar que somos pequenos. A única maneira que a gente tem para se perdoar é ter a verdadeira dimensão do que nós somos. Seres falhos, pequenos, que fracassa e que acerta também, que tem sucesso também. Todos nós, em algum momento, a gente tem sucesso, mas temos também fracasso. Não tem como alcançar o sucesso sem passar pelos fracassos. E não é um não, são vários fracassos. Quando você vê, às vezes, uma pessoa bem-sucedida, né, um administrador de empresa famoso, um artista famoso, um cantor famoso, ele passou por vários fracassos para chegar onde ele está. Quando alguém estoura na parada de sucesso, a gente pensa que a pessoa começou a cantar ontem. Aí quando é feita uma entrevista com ela, ela vai dizer que faz 20 anos que ela canta, faz 30 anos que ela encena. Então, tudo é feito com muito esforço e com fracassos. Então, a partir do momento que você tem uma dimensão verdadeira de você, nem mais, nem menos, do que você é, aí diminui a culpa. Por isso que fazer análise diminui culpa. Uma coisa que a gente fala sempre da pessoa analisada é que a pessoa analisada não tem culpa, né? Porque ela aprende, ela começa a ter uma dimensão mais próxima da realidade, uma dimensão de si mesma mais próxima da realidade. E essa dimensão de si mesma diminui a frustração, diminui a culpa. Então, quando eu digo assim, eu não devia ter feito isso, por quê que eu não devia ter feito? Porque eu tenho uma dimensão exagerada de mim mesmo. Eu tenho uma dimensão mais perfeita do que sou. Então, eu não me permito errar. Se eu tenho uma dimensão mais próxima da realidade, eu digo, não, é possível sim, eu ainda não consegui vencer essa parte da minha vida, tenho me esforçado, mas é difícil, eu ainda não sou, né? Eu falei com fulano, com cicrano, com betano, em tal época aconteceu isso, isso e isso quer dizer que eu sou assim mesmo, né? Então eu preciso me esforçar um pouco mais, e aí então eu compreendo como eu sou, e aí eu me perdoo. Então, mas quando, aí diz a Marília, mas quando a pessoa se perdoa, esse sentimento melhora. Sim, mas o perdão só existe, Marília, quando você tem a dimensão do que você é. Quando você fala, eu realmente errei. Primeiro você assume a responsabilidade. Eu realmente errei. E eu errei por quê? Eu errei porque eu ainda não evoluí nesse aspecto. Pronto. É difícil isso? Eu ainda não evoluí nesse aspecto. Mas não, eu quero continuar ali, dizendo que eu deveria, e que não sei o quê. Não deveria nada. Eu sou o que sou e ponto.
Tem uma piada, né, que contam da psicanálise, que dizem que um senhor era um fumante inveterado. E houve uma época de escassez, ele ficou desempregado e não tinha dinheiro nem mesmo para comprar o cigarro que o alimentava, que alimentava o vício. Então, não tendo dinheiro para comprar cigarro, o que ele passou a fazer? Ele passou a catar pontas de cigarro da rua. Pegava a ponta de cigarro usada, que as pessoas jogam fora, acendia e fumava. E assim, então, ele pôde continuar fumando, mesmo não tendo dinheiro para comprar. Passou um tempo, ele montou o negócio foi bem sucedido, ampliou o negócio e a empresa cresceu e ele se tornou um empresário rico. E os filhos todos fizeram faculdades, e uns médicos, os outros advogados, engenheiro, administrador da empresa, enfim, uma família rica, uma família de sucesso. Mas tinha um problema. Ele tinha um vício. O vício era catar a ponta do cigarro e fumar. Aquilo dava a ele uma culpa, porque ele ficava envergonhado, né? Ele olhava para um lado, olhava para o outro, e abaixava, pegava a ponta do cigarro e fumava. Quando ele acabava de fumar, ele pensava: o que eu estou fazendo? Eu sou um homem rico, eu não preciso disso. Se alguém me ver aqui, como é que vai ser? Eu vou envergonhar minha família. E aquilo, com o tempo, isso foi incomodando ele de tal maneira que esse homem começou a entrar em depressão. E como a família sabia do vício dele, então o filho médico encaminhou ele, pediu que ele procurasse um psicanalista. E o filho encaminhou o psicanalista e pensou: bom, agora o psicanalista vai curar o meu pai dessa situação. E o pai fez terapia com o psicanalista durante 1 ano. E um dia o filho médico, esse que encaminhou, ligou para o psicanalista, telefonou para ele e perguntou: e aí, como é que está meu pai? Ele disse: seu pai está bem. Ele disse: e a culpa? Ele disse: nenhuma mais. Ele disse: graças a Deus, você curou meu pai. Não sei se curar é o termo, mas culpa seu pai não tem mais. E aí o filho ficou muito feliz. E aí o filho organizou uma grande festa para a alta sociedade, convidou empresários, médicos, amigos, artistas, todas as pessoas de sucesso, para a festa de comemoração do aniversário do pai dele, que nem era aniversário, ele queria comemorar essa questão da terapia. E convidou então para participar da festa o psicanalista. As pessoas nos convidam para ir nas festas delas. E é até muito curioso, eu fico lembrando que elas vão apresentando: isso aqui é meu psicanalista, isso aqui é meu psicanalista. É como se elas dissessem assim: ó, eu não sou doido, eu tenho aqui o psicanalista, né? Eu sou bem resolvido, tenho aqui o psicanalista. Então elas vão me apresentando, acaba sendo um cartão de visita para mim, porque depois que termina a festa, um monte de gente liga agendando consulta. Mas acontece isso, né? Eu vou a casamentos, e, enfim, né? A aniversários de analisandos. E aí foi feita a festa. Estava todo mundo ali feliz, aquela festa e tal, todo realizado, o pai estava livre agora do vício, né? O pai e tal, todo alinhado, os netos em volta, e aí de repente alguém começa a fumar. Quando a pessoa começa a fumar, todos os olhares se dirigem para aquele homem. E o cara vai fumando, quando faltam tanto assim para terminar o cigarro, ele faz assim, que os fumantes eles fazem isso, né? Jogou a ponta do cigarro no chão. Todo mundo olhou na hora para o anfitrião da festa, para o pai, para o empresário bem sucedido. E o empresário, sem nenhum problema, abaixa-se, olha para todo mundo, abaixa-se, pega a ponta do cigarro e fuma. O médico, o filho, né? Frustrado, chateado, se sentiu enganado,
chama o psicanalista e diz: você não curou meu pai? Você não disse que meu pai não sente mais culpa? É verdade, ele não sente mais culpa. Olha para ele. Ele pegou a ponta do cigarro na frente de todo mundo e fumou, sem ter nenhum tipo de culpa. Então, isso mostra muito bem que a culpa é uma construção pessoal, né? E a psicanálise é um processo íntimo, para trabalhar o indivíduo íntimo, não as convenções sociais. Então é muito mais um processo íntimo. Então a culpa, na verdade, é um convite para reflexionar. Céia Cruz, feliz por te ouvir novamente. Obrigado, Céia. É um convite para reflexionar sobre a sua atitude. Feito a reflexão, assuma que você é pequeno, assuma que você falha e devolva para o outro. Porque manter a culpa, alimentar a culpa, estar vivendo com a culpa, é brincar de ser Deus. Não é isso? É brincar de ser Deus. Ou seja, eu posso voltar o ponteiro do relógio. Eu posso voltar o calendário. Isso não é possível. Isso é delírio. É querer ser Deus. É mais fácil dizer: eu errei. Eu falhei. Vou aprender mais. Vou me esforçar mais. É mais fácil isso do que você se enganar, do que você se achar maior do que você é. Cida de Assis, é isso aí. Obrigado, Cida. Aliás, Cida Assis, não tem o de Assis. Cida Assis. Então, a irritabilidade, muitas vezes, é esse brincar de ser Deus. É querer que o outro te obedeça. O Edia Garcia, você sempre surpreende. Obrigado, Edia. É querer que você, se imaginar que você é Deus. Imaginar que você pode conduzir o mundo do jeito que você quer. E quando alguém te contraria, você irrita. É o narcisismo, a síndrome de Narciso. Tudo tem que ser do jeito que eu quero, senão eu não aceito. E aí eu me irrito. E quanto mais o processo narcísico toma conta de mim, mais eu começo a esbravejar. Eu começo a me irritar. Eu começo a destratar o outro que está próximo de mim. Consegui ainda assistir, muito bom. Diz a Adalgisa, a doutora Adalgisa, minha colega psicanalista. Então, quando você estiver irritado, pensa assim: por que tem que ser do jeito que eu quero? Quem disse? Cada um faz do jeito que ele sabe fazer. Cada um age do jeito que ele sabe agir. E eu ajo do jeito que eu sei agir. O outro não tem que estar no meu tempo. Não é? Quando é que a gente fica aborrecido do trânsito? Quando alguém passa por nós. Derrota a gente, não é isso? A gente fala: olha só, que abuso. Não tem um policial para multar esse cidadão? Porque ele passou por nós. Ou quando alguém amarra o trânsito. Regiane Faria, confiar sempre em Deus. Ok, Regiane, tá certo. Ou quando alguém amarra o trânsito, por exemplo, eu me irrito muito, porque no trânsito tem a faixa da esquerda, certo? Então, se eu ando devagar, eu tenho que andar na faixa da direita, é isso? Eu só tenho dificuldade com direita e esquerda. Eu tenho que liberar a faixa do centro para quem tem pressa. Eu tenho que pegar a lateral. Então tem gente que quer usar do meio. E eu fico ali, buzinando, né, pisco o farol, porque ele tem que sair para eu passar. Porque se ele não sair e eu passar, eu estou ultrapassando pelo lado errado. Então, em função da lerdeza dele, eu posso cometer um ato infracionário no trânsito. E isso me irrita. Me irrita por quê? Porque aquele cara não está no meu tempo. Aquele cara é lerdo. E se ele é lerdo, por que ele fica no meio dos lerdos? Por que ele tem que se meter no meio dos apressados, que sou eu? Olha como é que a gente se acha importante. Por que eu estou com pressa? Ah, porque eu tenho que chegar no horário, mas ele não tem nada a ver com a história, o problema é meu, não é dele. Eu que estou com problema, não tem por que eu
Gracineide Bezerra, eita, é uma forma de dominar a situação. Então, eu tenho que perguntar a mim mesmo, por que eu estou com pressa? Por que eu tenho que passar por ele? Ah, porque o carro dele tem menos velocidade que o meu, então eu buzino, pisco, se ele não sai, eu vou passar pelo outro lado. Vou cometer infração de trânsito, mas ou isso, ou então eu tenho que respeitar o tempo dele. De qualquer forma, ele não é obrigado a sair da minha frente. Não, ele deveria estar na faixa, mas aí não é problema meu, é dele. Ele está andando na faixa errada. Se ele está andando na faixa errada, eu não sou polícia rodoviária. Não sou advogado, nem se fosse também. Eu não sou polícia rodoviária para punir ele, então eu tenho que respeitar. Eliana Rossal. Eu fazia faculdade de psicologia, estava no 7º semestre, entrei em depressão e não me senti em condições de terminar o curso. Sou espírita, diz ela. Então, Eliana, essa culpa, essa tristeza, esse medo é muito comum em todos os cursos superiores, né? Em todos os cursos superiores, porque é como se fosse uma crise existencial. É como se você se perguntasse, é isso mesmo que eu quero? Né? Porque a psicologia, salvo engano, são 9 períodos. Eu dou aula para psicologia. Você estava faltando, você estava no 7º, portanto faltava 7, 8, 9, 3 semestres. É nessa fase, é a chamada depressão de fim de curso. Faltou um acompanhamento para você continuar e terminar, mas falta pouco. Você pode depois terminar e fazer só o semestre que falta. Ou você pode fazer um curso de psicanálise, né? O curso de psicanálise, talvez você se encontre. Porque às vezes a gente acha que a gente quer atender a pessoa e pensa que é só a psicologia. Não, tem a psicologia, tem a psicanálise, tem a terapia holística, tem a terapia mesmo como curso superior, tem a terapia ocupacional, tem várias maneiras de você escutar o outro, né? vários métodos. Então não sei se você pode experimentar fazer o curso de psicanálise, aí de repente você se identifica, né? E aí começa a atuar na psicanálise, aí volta, termina a psicologia ou faz um outro curso superior. É importante que a gente perceba, gente, que o curso superior não é necessariamente para a gente trabalhar. O curso superior é para fazer a gente crescer, ampliar o nosso intelecto, compreender o mundo de forma mais ampla. Imagina vocês, quantos advogados que não advogam, quantos bacharéis em direito que não advogam, quantas pedagogas ou pedagogos que não atuam na sala de aula, quantos administradores que não trabalham com administração, entende? Então, você faz agora, isso, um advogado, um bacharel em direito que se torna comerciante, uma coisa eu te digo, ele vai ser um melhor comerciante do que se ele não fosse. No mínimo, direito do consumidor ele vai saber, entende? Então, o curso superior é para a gente ampliar. Eu tenho minha formação, minha graduação em filosofia e história. Então, eu trabalhei com história poucas vezes na minha carreira. Em filosofia, sim, há algum tempo. Mas eu sou psicanalista hoje, então não é a área que eu me formei academicamente, entende? Eu não sou psicólogo, né? Minha formação é filosofia. No entanto, eu atuo como psicanalista. Então, às vezes, não é aquilo que a gente faz um curso superior, cresce, e depois faz uma formação naquilo que a gente gosta, né? Eu tenho um amigo que é formado em engenharia, mas ele é mecânico. Ele trabalha com restauração de motores de carros antigos. E ele ganha muito mais se ele fosse engenheiro, entende? Então não compensa para ele atuar na engenharia, entende? Então, mas agora o curso que ele fez de engenharia foi perdido? Não, o conhecimento nunca se perde, tá bom? Enfim, pessoal, acho que a gente espero ter contribuído aí na questão da irritabilidade, da questão do tempo. Irritação é sempre narcisismo, falta de uma imagem coerente de si mesmo, portanto, um remédio para vencer a irritabilidade é o autoconhecimento, é se conhecer. Gracineide Bezerra diz o seguinte: às vezes fico assim, irritada, até ver alguém
pessoa lerda, né? Isso é o narcisismo nosso. Querer que o outro tenha a nossa velocidade. A Ariane diz assim, já fiz muita terapia e nada me ajudou. Faço acompanhamento com psiquiatra. Talvez você não fez a terapia com o profissional certo. Tem uma coisa chamada, que a gente chama, Eliana, de transferência. A transferência é como se fosse um amor, é uma química. Você tem que encontrar na pessoa que está te atendendo a confiança. Então não adianta, se você não sente bom, dá sono, não volta. Né? Como também a gente que é terapeuta. Eu, como psicanalista, se o paciente também não consegue, eu não consigo produzir, eu percebo que não está tendo química, eu peço para ele procurar outra pessoa. Então, às vezes, você está precisando procurar, tentar mais. Porque a medicação psiquiátrica, ela não cura. Ela apenas atenua, entendeu, Gracileide? O que cura mesmo é a terapia, é a análise. Tá bom? Tânia Maria, então, diz assim, obrigado, amigo. Eu que agradeço, Tânia, não só a você, mas a todos que estão me assistindo, aqueles que ligaram logo no iniciozinho e ficaram até o final, né? Compartilhem, porque isso vai ficar gravado aí no Facebook e outras pessoas vão poder acompanhar e compreender um pouco essa questão da irritabilidade. E fechando, eu me lembrei agora de uma frase que diz assim, a gente fala que a pessoa que é muito... O perfeccionismo é inimigo da paz interior. Então, uma coisa que nos faz ficar muito irritados é o nosso perfeccionismo. É querer que o outro faça como nós gostaríamos, como se nós estivéssemos fazendo. Então, a frase é, se você quer fazer do seu jeito, faça você. Se você, Solange Medeiros, que bom ouvir, tudo é verdade, é só olhar para dentro de nós. Obrigado. Então, obrigado você, Solange. Então, se você quer do seu jeito, faça você. Se você pedir para alguém fazer, já sabe que ela vai fazer do jeito dela. Mais lerda, mais apressada, mas do jeito dela, no tempo dela e não no seu tempo. Um abraço a todos e até a próxima quinta. Né? Desculpe aí, quinta passada, foi aniversário da minha filha Bárbara, fomos comemorar e eu perdi a noção do tempo. Mas, um grande abraço e vou ver se amanhã, né, tô com um projeto chamado De Manhã no Divã, no horário da manhã, que ainda estou tentando regular, de repente 7 horas, 8 horas da manhã, a gente tem um tempinho, um papinho curtinho, bem mais curto do que esse, né, que é semanal, pelo menos 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Amanhã viajo para Petrópolis, mas quero ver se de manhã eu faço ainda De Manhã no Divã. Helena Rossal, eu sei que o psiquiatra só adormece o problema. Isso aí. Para curar, tem que ser análise, você precisa analisar, você precisa se analisar. Um abraço a todos, muita paz, até a próxima quinta. Para quem quiser participar do estudo, daqui a pouco, daqui a alguns minutos, vou parar só para tomar uma água e voltamos para fazer o estudo do livro Seja Feliz Hoje,